Olá pessoal, e dando sequência ao nosso trabalho, hoje vamos para a 24ª aula sobre eletrônica. Dessa vez falaremos sobre os reguladores de tensão. E como o próprio nome diz, eles servem para regular ou estabilizar uma determinada tensão de saída. Por isso, são muito usados em fontes de alimentação. Veja aqui a aparência real desses componentes. Apesar de serem muito parecidos com os transistores, eles na verdade são circuitos integrados. Isso porque dentro desse encapsulamento tem um circuito interligado com vários componentes, tais como transistores, diodos e etc. E assim, como em todas as aulas anteriores, para um bom entendimento do assunto, mais uma vez mostraremos tudo através de experimentos práticos e de fácil compreensão. Aqui nós temos uma tabela com alguns exemplos de reguladores de tensão. Observe, nessa coluna nós temos o 7805, no qual a sua tensão máxima de entrada vai ser 20 volts. A tensão de saída regulada vai ser de 5 volts. Esse 5 aqui coincide com esse número que fica no final do número do regulador de tensão. 7805 significa que na sua saída vai ser 5 volts. A corrente máxima de saída, 1 ampere. O regulador de tensão 7806, a tensão máxima de entrada vai ser de 21 volts. A tensão de saída, observe que esse número, 6 volts, coincide com o final do seu valor. A corrente máxima de saída também é de 1 ampere, ou seja, todos eles aqui, esses mostrados aqui nessa tabela, a corrente máxima de saída vai ser de 1 ampere. Aqui no 7812, regulador de tensão 7812, a tensão máxima de entrada vai ser de 27 volts. A tensão de saída, observe, 12 volts, coincide com o final do seu valor, 12. Corrente máxima de saída, 1 ampere. Dos reguladores de tensão mostrados nessa tabela, nós iremos fazer experimentos usando 3 deles, que serão o 7805, aqui está, o 7807, é esse aqui, e também o 7812, que é esse aqui. Antes, nós mostraremos como é muito fácil fazer as ligações nesse componente. Observe que ele está ligado com essa face lisa para baixo. Então, o primeiro terminal representa o positivo da entrada. O segundo terminal, que é o do meio, representa o negativo da entrada. Aqui nós estamos usando o regulador de tensão 7812. Portanto, a tensão máxima de entrada desse componente é de 27 volts. Lembrando que o primeiro terminal é o positivo da entrada, o segundo, que é o do meio, é o negativo da entrada. Os outros dois terminais, o do meio novamente, e aqui também vai representar a saída, né? De 12 volts, é uma tensão de saída já regulada. E o último terminal é o positivo dessa saída. Agora nós mostraremos o comportamento da tensão desde sua entrada no transformador até a sua saída no regulador de tensão. Os gráficos mostrados nas ilustrações facilitarão o entendimento do assunto. E cada um dos componentes usados nessa demonstração, aqui o transformador, os diodos, o capacitor eletrolítico e o regulador de tensão, cada um deles terá uma função muito importante nesse processo. Observe o que vai ocorrer nesse primeiro experimento. Quando ligarmos o circuito em 220 volts de corrente alternada, esse transformador vai baixar a tensão para 12 volts, também de corrente alternada. Olha só, 220 volts vai entrar por aqui, corrente alternada, passa pelo transformador que vai abaixar essa tensão para 12 volts, também de corrente alternada. Na segunda etapa, os diodos irão retificar a corrente, ficando somente os semiciclos positivos. Dessa forma, já teremos uma saída polarizada. Mas ainda, como percebemos no gráfico, ela é pulsante, que varia do 0 até 12 volts. Observe no gráfico, sai do 0, vai até o pico, que é o 12 volts, volta para o 0 de novo, sobe para o 12, 0, 12, e esses pulsos ficarão assim. E na terceira etapa,
Para melhorar essa situação, usaremos um capacitor eletrolítico, que irá atenuar ou diminuir esses pulsos, como dá para perceber no gráfico. Observe, aqueles pulsos já se transformaram aqui nessa situação que já está indo, né, para uma forma de uma reta, que seria o ideal. E aqui, na quarta e última etapa, usaremos um regulador de tensão, que fará com que a mesma saia regulada e filtrada, como mostra o gráfico. Então, o ideal é que a tensão saia assim, ó, numa linha reta. Aqui, todas as etapas já estão montadas. Olha só, a primeira etapa do transformador já está lá na tomada. Os 220 volts estão passando por ele. Saem por esses dois terminais 12 volts, também de corrente alternada. A corrente alternada, quando passar por essa ponte retificadora, feita por esses 4 diodos, né, vai sair polarizada. Aqui é o negativo e esse outro terminal é o positivo. Nós vamos agora testar aqui com o multímetro para ver quantos volts está saindo aqui desse conjunto, né, desse circuito. Aqui estão as pontas do multímetro e nós vamos colocar aqui no polo positivo e no polo negativo da ponte retificadora, e o aparelho registra 14,53 volts, né? Agora nós usaremos o multímetro para mostrar a tensão fornecida depois que passar pelo regulador de tensão. Observe, o polo negativo está aqui e o positivo aqui. Então o multímetro já mostra lá 11,6074 volts. Fica bem mais próximo de 12 volts. Veja que função importante tem esse componente. Como você viu, essa fonte de alimentação fornece algo próximo de 12 volts. Se com ela nós precisássemos alimentar um circuito ou um aparelho eletrônico que precisasse de 5 volts, bastaria colocar nessa fonte, né, na saída dela, um regulador de tensão 7805, que nesses dois terminais, né, o negativo e o positivo, sairia algo muito perto de 5 volts. Observe, 4,99 volts. No segundo experimento, nós usaremos uma outra fonte de alimentação. Aqui nós temos um gerador elétrico, né, feito com um alternador de bicicleta. Ele gera corrente alternada, sai um pouco mais que 6 volts, né? Ele é um alternador. Ele é movimentado através desse molinete, é um molinete de pesca, ele que vai acionar o gerador. Aqui nós temos um dobrador de tensão, ele vai aumentar muito a tensão que sai aqui, vai sair de 6 volts para algo próximo de 18 volts. E nós mostraremos aqui, através do multímetro, o valor da tensão produzida por esse conjunto. Aqui nós já colocamos o multímetro no seletor, que indica até 20 volts de corrente contínua. Então, quando girarmos lá o molinete, o gerador vai gerar aqui algo próximo de 16 a 18 volts. Vamos lá. Então, aqui estamos acionando. Passou de 15 volts. Então, aí está 16 volts, né? Ultrapassando os 16 volts. Agora, nós testaremos aqueles 3 reguladores de tensão. Começaremos com o regulador 7805, que vai fornecer próximo de 5 volts, né? Você viu que o gerador forneceu um pouco mais que 16 volts. Quando colocamos aqui o regulador de tensão, por esses terminais de saída, vai fornecer aqui no multímetro algo muito próximo que 5 volts. Vamos lá. Então, 4,99 volts. Agora nós testaremos o regulador de tensão 7807, aqui está, e ele vai fornecer algo próximo a esse valor, 7 volts. Então vamos aqui girar o gerador, e aí 7,87 volts. Chegou a vez de testarmos o regulador de tensão 7812, né? Quando o gerador estiver fornecendo, por essa saída, vai fornecer aqui no multímetro algo próximo de 12 volts. Vejamos. Então, 11,77 volts. Agora nós tentaremos acender essas duas lâmpadas automotivas, né, usando os 3 reguladores de tensão. Aqui está o regulador de tensão 7805, né, vai fornecer 5 volts.
O poste tem duas lâmpadas automotivas ligadas em paralelo e nós vamos tentar acender, né, com o gerador. Olha só. Não está funcionando, não está conseguindo acender as duas lâmpadas. Aqui está o regulador de tensão 7807. Nós vamos agora acionar o gerador e ele vai acender com pouco brilho, né? Aqui nós vamos apagar as luzes para ver aqui a intensidade do brilho das luzes, né? Muito fraco. E agora sim, vamos testar o regulador de tensão ideal, que é o 7812, que vai fornecer 12 volts aqui em sua saída. Olha só, já está acendendo, mas nós vamos desligar aqui as luzes para melhorar aqui a visualização. Veja. E aqui nós mostraremos que esse gerador tem uma boa potência e consegue alimentar até mesmo alguns aparelhos eletrônicos, como esse rádio. Observe, aqui nós retiramos as pilhas e ligamos os fios do gerador. E quando movimentarmos aqui o molinete, aproveitaremos aqui nesse terceiro exemplo para usarmos aquele gerador feito no vídeo passado. Aqui é um porta-macarrão, enrolamos aqui uma bobina, né, com 800 a 900 voltas de fio número 30, ou então 100 gramas de fio esmaltado número 30. Aqui é um ímã de alto-falante. Quando esse ímã passar por essa bobina, nesse movimento de sobe e desce, o gerador vai fornecer energia. Passando aqui pelo dobrador de tensão, ele vai ultrapassar os 30 volts. Observe. Então lá vai. 27 volts, ó, já estamos lá com 33 volts. Então, regulador de tensão 7805. O gerador vai fornecer algo próximo de 5 volts, né? Ou seja, exatamente 5 volts. O regulador de tensão 7807, ele vai fornecer uma saída de aproximadamente 7 volts. Portanto, 7,7 volts. Para finalizar, usamos o regulador de tensão 7812, que vai fornecer algo próximo de 12 volts. Observe. 11,8 volts. Ele gera uma energia tão legal que dá até para fazer esse radinho aqui funcionar. Veja. Esse sujeito volta pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio. Observe que para o circuito ficar mais estável ainda, podemos colocar dois capacitores eletrolíticos, um na entrada e outro na saída. Eles irão funcionar como estabilizadores de tensão. Eles também poderão ser substituídos por capacitores cerâmicos. Estes já têm a função de serem uns desacopladores de ruídos de alta frequência. E é isso, pessoal, e assim a gente finaliza mais esse vídeo, pedindo a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que por favor se inscreva e aguarde os nossos próximos vídeos. Um forte abraço!